Olá, boa tarde. Bem-vindos ao 38º episódio de Emoções em Podcast. E hoje temos o tema análise corporal, como o formato do corpo expressa a mente. Vou ter como convidado o Henrique Navarrete, de que vamos ver se conseguimos entrar. Vamos ver se desta vez já não temos aqui nenhuma quebra. Henrique, enviei-te o convite, vê lá se aceitas desse lado. O Henrique é um especialista nesta área da análise corporal. E Vamos ver aí? se Tudo bem com quebra. você? Está tudo. E contigo, Henrique? Cada dia melhor. Cada dia melhor. Isso é que é, isso é que é. O Henrique eu vou apresentá-lo para todas as pessoas que me seguem, que ainda não conhecem o Henrique Navarrete. O Henrique Navarrete, ele é empresário, ele é psicoterapeuta, ele é analista corporal e ele é mentor de pessoas há mais de 8 anos. Há alguns anos que eu já acompanho o trabalho do Henrique Navarrete, inclusive eu já entrei assim numas lives dele às 3 e 4 da manhã, por causa do fuso horário ser diferente de Portugal. Então as pessoas conhecem-no por ele as conseguir libertar de bloqueios que elas têm, bloqueios mentais, através de um método que é o método da análise dos traços de caráter, que ele já vai explicar. Há de certeza muita gente que nunca ouviu falar, outros que já ouviram falar, e ele vai explicar tudo bem direitinho. Ajuda pessoas que estão perdidas e sem perspectiva de sucesso pessoal a entrar no caminho da prosperidade, usando o seu método de desbloqueio mental. Tudo isto a partir da análise que ele faz aos traços, ao formato do corpo. E então, dado que o tema é análise corporal, como é que o formato do corpo expressa a mente, explica-nos, por favor, Henrique Navarrete, como é E que o aí? formato do corpo, não é? A cara, o formato, como é que isto expressa a forma como as pessoas pensam? Explica-nos como é que isto é possível, o que é que tu queres dizer com isto? Claro, eu explico sim, com muito prazer. E boa tarde a todos. Aí tá Sim, noitezinha, né? Aqui no está a Brasil. noitezinha. E é muito interessante que, por mais que eu estude esse conhecimento, eu sou apaixonado por esse conhecimento. E cada vez que eu ouço falar essa frase, eu fico mais apaixonado ainda. Porque como que pode o formato do corpo de uma pessoa expressar que tipo de mente que essa pessoa tem? E aí você deve Sim. estar se perguntando assim, cara, mas que doideira, gente. É um conteúdo incrível. E eu tenho certeza que você não vai sair dessa live, dessa aula, da mesma maneira que você entrou. Então, fique até o final que você vai ser um conteúdo que vai transformar a sua vida. Porque muitas das vezes achamos que tem algo de errado conosco, não é verdade? A gente acha que a gente deve ter algum problema, deve ter, sei lá, fizeram uma macumba para mim aqui no Brasil, fala muito isso, né? Nossa, a minha vida ela não vai para frente, não sei o que acontece, alguma coisa tem de errado. Gente, esse conteúdo mudou a minha vida. E depois que eu descobri esses traços de caráter, o que consiste esses 5 traços? Nada mais são que o momento que a nossa mente e o nosso corpo eles são formados, né? Começou lá atrás com Freud, quando ele começou a perceber que existia uma coisa maior, aonde todos naquela época, você imagina, em 1920, aonde todos acreditavam que o corpo era mecânico e só existia ali aquilo, ele chegou para a medicina e falou, ó, peraí, tem algo diferente aí, tem algo além do corpo, tem algo invisível, né? E Freud ele é tido como louco até hoje, né? Então, você veja bem, e aí ele começou a perceber, olha só aqui, o formato do corpo da pessoa revela que tipo de mente que essa pessoa tem. Então, cada formato, cada corpo carrega uma mente, cada formato de corpo ele foi moldado para existir de maneira diferente. Então é capaz, como a nossa amiga disse, que apenas observando o formato do corpo de uma pessoa, você consegue identificar que tipo de bloqueio que ela tem, que tipo de trava emocional que ela tem.
Porque não é o corpo em si, como Freud começou a descobrir. Há uma coisa muito além, que é a mente. Ou seja, o corpo é a parte visível da mente que é invisível. E aí é feita uma análise, você consegue identificar como que aquele corpo funciona, como aquela mente funciona, quais são as habilidades que essa pessoa tem e também quais são as suas principais dores. Ou seja, aquelas pessoas que iam de pensar que o Henrique Navarrete vinha aqui falar o que é que queria dizer a algumas determinadas pessoas que as pessoas fazem, ou assim, ou cruzar os braços, ou cruzar as pernas, não tem nada a ver com isto. A análise corporal que o Henrique vai falar hoje connosco é o formato que o corpo tem, mostra a forma como a pessoa pensa. Isto é incrível, nós olhando, e os analistas corporais olhando para um formato de corpo que a pessoa tem, se a pessoa é mais magra, se a pessoa é assim mais redondinha, mostra a forma que a pessoa tem, quais é que são as principais habilidades dela e os principais bloqueios que ela também pode ter. Mas como é que isso se faz, Henrique? Explica-nos um bocadinho melhor. Bom, vamos lá. Para a gente poder caminhar para esse conhecimento, eu preciso voltar lá atrás, no útero da mamãe, porque é lá que começa a formação dos traços. Então, se você não está com o seu caderno aí, eu vou pedir para você pegar o seu caderno, pega É a a sua caneta, porque aula. isso aqui é uma aula. Como eu disse, essa live vai ficar salva? Vai. Vai ficar Olha, salvo, vai ficar no YouTube e vai ficar o áudio no Spotify muito bom. também. Então vamos lá. Se você ainda não está com seu caderno, vá buscar seu caderno e sua caneta. O que primeiro precisamos entender é que todos nós possuímos os 5 traços. E eu vou falar uns nomes aqui meio estranho, só que não entenda como doença ou alguma patologia clínica. Mas antes de começar, eu vou pegar essa luz e colocar aqui, porque o meu traço de caráter rígido, que é o do perfeccionismo, vocês vão entender até o final, ele está mexendo comigo aqui e ele está falando que está escuro. Então eu vou colocar essa lâmpada aqui para eu deixar ele bem à vontade e vocês vão entender até o final da onde que vem o perfeccionismo, da onde que vem a comunicação, a habilidade de comunicação, a habilidade de liderança. Bom, acho que agora deu uma melhorada. Certo. Bom, vamos lá. Entenda que cada formato de corpo carrega esses 5 traços. Então, eu vou falar os nomes, eu vou pedir para você anotar aí no seu caderno, porque esses nomes são meio estranhos e você vai precisar depois consultar, pesquisar. Até o final eu vou deixar referências para você ir buscar depois e estudar. Então, anota aí, ó. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e o rígido. É como se tivéssemos 5 pessoas dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, e cada pessoa se comporta de um jeito. E cada pessoa tem uma habilidade natural e também uma dor. E de onde que surgiu tudo isso? Começa lá com o esquizoide. No momento da formação, lá no útero da mamãe, cada traço de caráter, ele possui uma dor e um recurso. É como se fosse o lado bom ou o lado ruim da vida. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e fica numa programação automática, ou seja, revivendo as dores de cada traço de caráter. Então vamos começar pelo esquizoide. Para pensar. O esquizoide, ele é formado lá no útero da mamãe. No momento que aquela criança está sendo formada, moldada, ela depende do quê, gente? Ela depende do estado emocional da mãe. Ou seja, se a mãe ela está num estado emocional ótimo, ela está bem. Só que a criança, naquele momento que ela é gerada, ela não sabe que ela tem uma mãe. Ela não sabe que aqui fora tem um mundo. Ela não sabe que ela tem um pai. O que ela sabe? O que ela sabe é que ela existe, ela tem a consciência, ela existe, só que o mundo daquela criança é o útero. Ela só tem aquilo. E aquele útero
que é o mundo da criança, depende do estado emocional da mamãe. Ou seja, se a mãe ela está num estado emocional bom, ótimo, o útero está bem, está cheio de sangue, está enraigado de sangue, então está confortável. E a criança fica ali, feliz, alegre. Só que ela começa a perceber que às vezes o útero fica ruim. Lembra que o útero é o mundo. Ou seja, ora o meu mundo tá bom, ora o meu mundo tá ruim. E nessa fase, a energia da criança está concentrada onde? Na cabeça. Os traços, gente, eles são formados exatamente nessa ordem. Lembra? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e o rígido. O esquizoide ele é formado no útero. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. O oral é formado na fase da amamentação. O psicopata é formado na fase dos primeiros passos. O masoquista ele é formado na fase do desfraude. E o rígido é formado na fase da sexualidade. Então, durante a formação, durante o momento, o sistema nervoso daquela criança percebeu o mundo de uma determinada forma e o corpo ele foi moldando. E nessa fase do esquizoide, que é no útero, como a criança concentra a energia toda na cabeça, como que vocês acham hoje que o corpo daquela criança vai ser? E qual a dor que vocês acham que aquela criança gravou? Então, para pensar. A criança começa a associar, se mexer, o meu mundo fica ruim. Se eu me mexo, o meu mundo fica duro. Ela não sabe que a mãe está preocupada com alguma coisa aqui fora. Ela não sabe que a mãe está passando por alguma dificuldade. Na cabecinha dela, na percepção dela, ela está incomodando. Na percepção dela, ela está sendo rejeitada. Você imagina, toda vez que a criança se mexe, a mãe de repente toma um susto, ou seja, ou a mãe ela lembra que está grávida e aí junto com essa lembrança vem uma preocupação: será que eu vou conseguir criar essa criança? Será que o meu marido vai arrumar um emprego? Ou às vezes, muitas vezes é uma mãe que não tem um suporte paterno. E aí, quando a criança se mexe, a mamãe lembra que está grávida, o coração dispara, aquele sangue que estava no útero, que deixava o útero confortável, macio, tranquilo para aquela criança, sobe para o coração e em frações de milésimo de segundo, o útero fica frio, fica desconfortável, fica duro, a criança passa a associar que foi porque ela se mexeu. Olha só. Olha da onde vem a sua timidez, presta atenção. A criança passa a perceber que, pô, peraí. Então, toda vez que eu me mexo, o meu mundo fica ruim. Toda vez que eu me mexo, o meu mundo fica desconfortável. Então, eu vou ficar quietinho para eu não ser rejeitada. A criança passa a se sentir rejeitada. E aí, sabe o que acontece com ela? Hoje ela cresce e ela se torna uma pessoa introspectiva pelo medo de ser rejeitada. Olha de onde vem a timidez. Deixa eu só aqui. Miga, quanto tempo a gente tem de live? É assim, o máximo dos máximos, 1 hora. Uma hora? Tá. O Então máximo eu vou dos agilizar. Tá. máximos. Então tá bom. Então eu vou agilizar aqui. Não, eu agora ia-te perguntar o seguinte, que é para as pessoas entenderem melhor isto que tu estás a dizer. Isto no caso da mãe ser preocupada, ansiosa, porque pode também não ser o caso de ser esta mãe preocupada e ansiosa e realmente o útero estar sempre muito agradável da criança estar, não é? Exatamente. As pessoas vão E pensar isso, que a criança se sente desconfortável em todo o útero, pode não se sentir tão desconfortável mediante a forma como a mãe está a viver a sua gravidez. Agora, no exato. caso de mãe estar a ter muito stress, muita preocupação na sua gravidez, realmente essa criança, a cada vez que se mexe no útero da mãe, vai sentir essa rejeição, porque não é confortável para ela. E assim, Exato. exato. Isso, Pronto, era só isso, sim. para as pessoas Isso, entenderem. isso é uma pergunta que eu recebo muito. Às vezes as mamães estão grávidas e ela fala: como é que eu faço para o meu filho não se sentir rejeitado?
E o que vocês precisam entender é que não tem como, porque é a percepção da Que a criança. criança tem. É a percepção que ela tem. Isso vale para nós adultos também. Sabe essa necessidade de agradar as pessoas que muitos de nós possuímos? Não tem como. Por quê? Às vezes você está fazendo algo e você acha que vai agradar, só que a pessoa não está entendendo como um agrado. Pois. Entende? Então é a Uhum. percepção. Então, nesse período da formação, que acontece desde a barriga da mãe até os 7 aninhos de idade, vão acontecendo coisas e vão gerando traumas que fica tudo dentro do subconsciente. E aí, através das fases de cada traço, nós conseguimos identificar exatamente qual trauma. Então, por exemplo, eu falei do esquizoide, a Sim. dor dele é da rejeição. Ele se sente rejeitado, mas não quer dizer que ele foi rejeitado, mas ele se sente assim. E aí ele vai concentrar a energia toda na cabeça. Então vai ser uma pessoa mais criativa, vai ser uma pessoa do mundo das ideias, que fica mais na imaginação ali, e ela vai ter dificuldade em colocar essas ideias para fora por conta da dor. E se ela tiver em um ambiente que as pessoas não potencializa as habilidades, ela tem a tendência a se fechar e se calar cada vez mais. E aí E as passamos por ideias orar ficam só na cabeça e não vêm cá para fora porque têm medo que da sejam rejeição. rejeitadas, não é? Exatamente. E aí dá para entender. E essas pessoas, elas são incríveis, porque elas têm várias ideias. Então, e como que vai ser o formato do corpo? É claro, gente, eu estou explicando aqui de maneira individual para que a gente consiga entender. Só que não tem como uma pessoa ser só um traço. Todos nós possuímos os 5 e somos uma mistura. Uhum. Entende? Então, em seguida vem o oral. Logo a criança nasce e aí na fase da amamentação. Imagina, se antes aquele mundo era o útero, agora o mundo dessa criança é quem? É a mãe. Então ela passa a fazer aquela simbiose que Freud falava, né? Que o mundo da criança é a mãe. Só que nem sempre a mãe está disponível. Nem sempre a mãe vai estar ali. Então você imagina, a criança está lá no berço dormindo, tranquila, e aí daqui a pouco ela acorda, ela olha para um lado, olha para o outro, e cadê a mãe? Cadê a mamãe? Como que aquela criança se sente? Abandonada. Nada. Quer dizer que ela foi? Não. Não foi. Só que isso, gente, é a nível inconsciente. Vai ficando registrado. Presta atenção que eu vou falar agora. Fica registrado através das memórias. E cada memória traz consigo um sentimento. Presta atenção. E é esse sentimento que nós precisamos compreender. Não quer dizer que aquela criança ela foi abandonada, mas ela se sentiu assim. Uhum. E aí ela olha para um lado, olha para o outro, não vê o mundo dela, o que ela começa a falar. E às vezes a mãe está tão ocupada, está lá limpando a casa, ou lavando a louça, fazendo alguma coisa, aí a criança começa a dar aquele chorinho, aí a mãe fala assim, ah, não, peraí que ela vai voltar a dormir. Aí a criança percebe que ela chorando, a mãe não vem. Aí ela aumenta o tom do choro. Quem aqui é mãe sabe o que eu estou falando, não é? Aí a criança vai lá, aumenta o tom do choro, aí a mãe está lá ocupada, escuta e fala, não, daqui a pouco ela volta a dormir. Só que aí aquela criança, o sentimento dela é de abandono. E aí ela começa a gritar, para que ela atraia a mamãe. Aí a mamãe fala, ah, agora ela acordou. Só que precisou ela espernear, ela gritar. E na Para a percepção mãe. da... Exato. E na percepção da mãe, aquela criança, ela está com fome. Só que a criança não está com fome muitas vezes. Ela está com a sensação de abandono. E o que a mamãe faz com todo amor e carinho? Vai lá, coloca uma chupeta na boca, ou vai lá e coloca uma mamadeira, ou vai lá e coloca um peito. E aí, como que aquela criança aprende a lidar com as frustrações? Hoje, na fase adulta, com alguma coisa na boca. Aí ela vai comer em excesso, vai fumar, vai beber em excesso. Olha, olha, gente, olha só. Quando você entende isso, você entende também que essas dores e essa programação, ela vem da infância.
E a maioria das pessoas estão só rodando essa programação automática. O manual é para que todos entendam que nós não somos a nossa mente. E nós precisamos desassociar da mente e olhar de fora e entender que tudo que a gente passou, todas as dores, trouxe também um recurso. Por exemplo, falei do esquizoide. A dor foi a rejeição. Sim, Qual o recurso? A criatividade. a criatividade. Exato. O do oral, por exemplo. O do oral, a dor foi a do abandono. E qual que é o recurso? A comunicação. Aí hoje, essas pessoas que estão por essa fase, é aquelas pessoas que falam até pelos cotovelos. Falam com toda a gente, metem conversa com todo mundo. Entende? E fala, só para não se sentir abandonado, porque é inconsciente. Na cabeça dela é assim, eu preciso falar, eu preciso chamar a atenção das pessoas para eu não me sentir abandonado. Olha isso. Eu preciso falar com o máximo de pessoas para eu não me sentir sozinho. Uhum. E aí o oral, hoje, ele tem a tendência em permanecer em relacionamentos ruins, quando ele está na dor, só para não se sentir abandonado. E aí você pode usar o seu recurso do oral, por exemplo, para fazer uma palestra, para agregar valor na vida das pessoas, para vir aqui na live fazer alguma coisa útil. Uhum. Caso contrário, você vai querer chamar atenção só para ser amado, reconhecido. Igualzinho uma criança no berço. Só que não precisa. Entende? Você precisa entender a sua criança, cuidar da sua criança ferida e caminhar na vida como um adulto saudável. E logo em seguida, eita coisa boa, muito bom, né? Logo em seguida, logo em seguida vem o quê? Vem o psicopata lá na fase dos primeiros passos. Então você imagina, a criança, ela já está ali com um aninho e meio, e aí ela começa a perceber que não tem só a mamãe no mundo. Existem várias outras pessoas no mundo que ela pode comunicar. Uhum. Existem várias outras pessoas que ela pode interagir. E da onde que vem isso? Lá nos primeiros passos. Então você imagina, sabe aquela fase que a criança começa a fazer gracinha? Aquela fase que a criança faz charminho e dá as mãozinhas assim para ir no colo. Gente, isso tudo é uma habilidade que é desenvolvida ali de persuasão. Olha que coisa boa. Cada pessoa aqui tem uma habilidade natural. Cada um de vocês aqui tem uma habilidade que é nata. E aí você precisa entender isso aqui. Olha só, amiga, 17. Eu não sei você, mas eu acredito em numerologia e horas iguais. 17. Aqui é 17. 21 e 17. Aí é, É 4 horas a mais. nossa, aí já tá de noite, hein? Legal. Aqui, Brasil, 17. Então, essa criança, ela começa a fazer gracinha, charminho. E imagina lá, E um churrasco em família. começa a ter as palminhas dos pais, cada vez que faz as gracinhas. Ou seja, cada vez que eu faço uma gracinha, os papás gostam, não é? Exatamente. Por exemplo, imagina um churrasco de família, onde a criança já sabe falar, essa criança já pede colo, e aí ela começa a perceber que tem mais gente, e o papai, todo orgulhoso, pega a criança no colo e mostra pro tio. Fala assim, ó, o meu filho já fala o nosso time. Qual que é vamos supor que é tudo corintiano. Olha só, fala Corinthians aí pro tio. Aí pega a criança, fala Corinthians aí pro tio ver. Aí ele, Corinthians. Aí todo mundo, "Ê, que bonitinho, olha só." Aí a criança fica toda feliz, alegre. E ela começa a perceber que se eu faço algo para as pessoas, eu sou visto. Se eu faço algo, eu sou aceito, reconhecido. Olha isso. Só que nem sempre a criança está legal para fazer, não é verdade? E aí, às vezes, a criança tá lá brincando com os priminhos, jogando bola e tal, e o pai todo orgulhoso, vem cá, vem aqui, fala Corinthians aí pro titio. Aí ele não quer falar. E aí, o que acontece? O pai vai, coloca a criança no chão, imagina essa cena. Fala, tá bom, vai brincar. Naquele exato momento,
momento a criança começa a perceber que, ah, então eu só sirvo para você se eu fizer algo em troca. Se eu faço algo em troca, eu presto, né? Olha de onde vem a desconfiança Pois hoje é. na fase adulta. É. Então, aí a criança começa a perceber o mundo em duas palavras. Anota aí, o psicopata ele carrega o mundo em duas palavras: troca e expectativa. Ou Uhum. seja, tudo que ele vai fazer para a pessoa, ele já espera algo em troca. Ô, Sim. gente, e tá errado ser assim? Claro que não. É um funcionamento. Tá tudo bem. Você só precisa entender. O psicopata ele é racional. Pois O, é. o psicopata, muitas das vezes, ele é julgado e criticado por não ter coração, por ele ser racional. Ele é mais racional do que emocional, não é? Exatamente. Então vai ser aquele tipo de pessoas que a pessoa fala, nossa, como você é ignorante, como você é grosso. Para que falar desse jeito? Mas é o jeito dele. Insensível, insensível. É, Parece que não tem coração. Tens uma exato. pedra no lugar do É, coração. exatamente. E aí o psicopata acha que tem alguma coisa de errado com ele, mas Não não há tem. nada de errado com ele. É apenas o funcionamento. Teve um caso, amiga, que eu até comentei isso no podcast que eu fui, que uma moça me procurou querendo separar do marido, e o que ela me trouxe de problema foi que quando a mãe dela faleceu, ela ela estava ali naquele momento, né, que o médico tinha acabado de avisado, e ela estava ali chorando ainda, naquele momento ali chorando, e o marido não desceu uma lágrima, e ele, quando viu a mulher chorando e os parentes chorando, o que ele pensou? Eu vou comprar o caixão, né? Porque já que a minha sogra faleceu, e aí nesse momento que ele falou que ia sair para providenciar o velório, a Sim. mulher já transferiu toda aquela emoção para ele. Como assim? Você está pensando em comprar caixão, sendo que a minha mãe acabou de falecer? Aí começaram, né? Só que Sim. eu expliquei para ela, isso é um comportamento dele, então a gente precisa respeitar, porque precisamos de pessoas assim. Você já pensou se ele também abraçasse aí? Quem ia resolver? Quem ia fazer? E aí ela Alguém conseguiu entender. tem, alguém tem que ser mais racional para tratar de assuntos que têm que ser tratados, não é? Não é verdade? É Então, verdade. quando ela percebeu isso, ela falou, nossa, faz todo sentido. E aí ela começou a se lembrar de coisas que ele vinha fazendo, que ela achava justamente isso, que ele não tinha coração. A maneira de amar do psicopata, gente, é de outra maneira. Ele Pois ama é, fazendo. Lembra como que ele enxerga o mundo? Fazendo as coisas. pois é. Ele não vai ser aquela pessoa de abraço, de carinho. Ele até pode, assim, dar um abraço, quando ele quiser conquistar alguma coisa, ele vai ali abraçar para convencer, porque ele tem essa habilidade. É. Nas vendas, então, ele é muito bom para Ele venda, para faz o que influenciar. precisa de ser feito, não é? Porque ele entende o que é o melhor a ser feito com cada pessoa, não é? E É, então pode usar isso a seu favor. isso. Gente, e lembra que eu falei que todo mundo tem os cinco, né? É. Uma pessoa que tem esses dois altos, por exemplo, o oral, que adora falar, lembra? Gosta de E adora pessoas e adora tocar, né? O oral adora tocar. abraçar Abraçar. sensações. Uma pessoa que tem esse traço de oralidade alto, com um psicopata também alto, gente, essa pessoa vai adorar estar com pessoas com objetivos e motivos diferentes, mas ambos amam pessoas. Por exemplo, eu tenho 37, depois dá para mensurar isso tudo, 37 de rigidez, tenho 25% de psicopata e 22% de oral. Gente, esses três traços juntos, quando eu estou palestrando, quando eu estou numa live como essa, os três estão no recurso. Então não dá vontade nem parar. Por isso que eu perguntei quanto tempo a gente tem. Quantas vezes? Entende? Porque Yeah. é muito bom para os três estar aqui. Yeah. Só que na dor, o meu psicopata não ia estar aqui, porque ele ia se sentir manipulado. O meu oral, muito menos, não ia estar aqui, porque ele ia se sentir abandonado. E o meu
rígido jamais ia aparecer aqui, porque ele sempre ia achar que não está perfeito, que poderia estar Alguém vai melhor. fazer melhor do que eu, não é? Eu não estou Exatamente. suficientemente preparado. E aí paralisa por conta da comparação. É muito Pois doido é, isso. E aí quando você entende que não há problema algum com você, muito pelo contrário, tem muita habilidade boa aí dentro de você. Você só precisa se descobrir, ver qual o potencial que você tem, no que você é bom ou boa. É a mesma coisa, gente. Tudo no universo funciona do mesmo jeito, tudo é energia. Um peixe, por exemplo, um peixe, ele nasceu para quê? Qual que é a realização dele? Nadar, né? E um pássaro, por exemplo, um pássaro, ele nasceu para quê? Para voar. Agora, as coisas, o que acontece? Os problemas acontecem quando um pássaro quer nadar e um peixe quer voar. E esse pássaro, esse peixe é você. Às vezes você está numa função, em um ambiente que não é compatível com o seu funcionamento. alguém que é comunicativo, a estar num trabalho em que não comunica com ninguém, vai estar em dor. Exatamente. E aí vai ter uma vida pesada, não vai querer fazer o que tem que ser feito. Um esquizoide, por exemplo. O cara nasceu para criar. Yeah. O cara nasceu para ficar dentro da cabeça. Outro dia eu fui atender uma loja de roupa muito famosa aqui. E aí, deixa eu colocar para carregar aqui. E aí, essa loja, o dono, ele me relatou o quê? Que tinha uma funcionária que não vendia. Que todos os outros vendiam muito bem, só que essa pessoa não conseguia vender. E aí eu cheguei na empresa, bati o olho e eu percebi. Chego lá, a moçinha toda magrinha, com pontas de ossos, a cabecinha desproporcional, ficava no cantinho, óculos, que é uma característica do esquizoide. Aí eu falei, é óbvio que ela não vai vender. Olha o funcionamento dela. Ela é muito boa para ficar ali atrás do computador, ali nas ideias dela. Agora, para vender, deixa para outras pessoas. Não quer dizer, gente, que o esquizoide não pode vender. Claro que pode. Só que ele tem que estar em um ambiente que ele não seja rejeitado. Ele precisa estar seguro. Eu recebi um áudio de um aluno que foi palestrar, a primeira palestra dele. Eu acho que ele deve estar até aqui. E ele me falou, cara, Henrique, na minha primeira palestra, eu estava chegando no palco, o meu esquizoide quis me parar. Ele pensou em voltar. E aí eu ensino, né, uma estratégia para conversar com os traços. E aí ele fechou o olho e conversou com o esquizoide dele. Tem 30% de esquizoide. Fala, esquizoide, eu sei que para você é difícil subir no palco. Só que o rígido, ele tá doido para subir. O oral, ele quer falar. Então, olha só, eu prometo para você que se você for lá, depois eu vou me trancar e vou me calar e vou ficar quietinho para cuidar de você. É assim. E aí ele me relatando que depois que ele fez isso, ele subiu no palco tranquilo, colocou toda a sua rigidez para fora, colocou toda a oralidade, né? É um processo. É. E quanto melhor nós conhecermos os nossos traços, melhor é para nós, não é? Eu já sei que no meu dia, idealmente, eu tenho que ter 30% do meu dia sozinha, na criação, não é? Pronto, porque o Mulher, traço esquizoide é alto. sim. Óbvio, o rígido é alto, oral é alto. Mas esquizoide também é alto, são os três mais altos que eu tenho. Mas eu já sei que tenho que ter uma parte do meu dia a comunicar e outra parte sozinha no meu canto. É isto. E quanto melhor nós conhecermos os nossos traços, melhor é para estarmos a recurso em todos eles. E melhor, você vai entender o outro. É. Você se relaciona. Gente, isso é tão louco que os traços na dor geram até doenças psicossomáticas. O psicopata, por exemplo, que eu estou falando dele. Lembra que ele não tem coração, ele é racional. Então é comum pessoas com traços de caráter psicopata alto ter problema justamente no coração. Porque carrega muita mágoa, tem dificuldade em perdoar, porque é racional. E aí ataca o coração. E muitas vezes não sabe o porquê. É tudo emocional. E aí depois do psicopata vem o masoquista. Que é Há pouco não ficou, acho bem claro, a dor e o recurso do psicopata. Então vamos lá. Reforça Naquela, só.
Tá, naquela fase que a criança percebe o mundo na troca O e jogo, a na... troca, a expectativa, atender a expectativa do Isso. outro. Isso, exatamente. O que que acontece ali? Uma dor da manipulação. A dor do psicopata é a dor da manipulação. Ele se sente manipulado. E aí E tem grava nos... medo, ele tem medo de ser manipulado, não é? E Até aí ele pode não ser, mas ele tem manipula. medo de ser. É, exatamente. E hoje ele manipula para não ser manipulado. E essa é uma habilidade. A manipulação, gente, não é. A maioria das pessoas tem a palavra manipulação como uma coisa ruim, negativa. Só que não. Manipulação nada mais é que eu manipular. Eu estou manipulando essa garrafa. Ó. Manipulação. E aí, qual que é a habilidade? Lembra? A dor é a manipulação. E a habilidade? A persuasão. O psicopata, ele sabe o que o outro quer. Por quê? Porque ele precisou manipular. Então, ele é expert nisso. Por isso que hoje ele é um excelente líder. Esse é o recurso: liderança, persuasão, comunicação também. Ele vai E pegar sabe o oral. colocar, o Henrique, e também, se tiver um traço alto de psicopata, consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos, não é? Sabe Exato, exatamente quem é que é o melhor a fazer cada coisa e põe as pessoas nos sítios que elas têm que estar, para exatamente. otimizar o máximo, não é? O psicopata é o cara que ele junta as habilidades dos traços e dá uma ordem. Por exemplo, para palestrar, né, para fazer uma live, ele vai pegar o oral, vai pegar o rígido, vai falar assim: agora vamos. Gente, sugestão de filme para vocês entenderem um pouco mais. Divertidamente. Quem não assistiu ainda, assista. Aquele filme, ele conta os traços. É uma história de uma menininha, que a Riley, que ela tem 5 traços ali, 5 emoções básicas ali, e cada bonequinho daquele lá, quem não está entendendo nada, assista o filme que vai entender. É um traço. É um traço. Então é a mesma coisa, é assim que funciona a nossa cabeça. Quando você começa a perceber, você vai começar a observar os seus pensamentos. Porque o pensamento do esquizoide é diferente do pensamento do oral, que é diferente do pensamento do psicopata, que é diferente do pensamento do rígido. E você começa a entender os seus próprios pensamentos. E aí, automaticamente, você consegue saber se está na dor ou no recurso. Sim. E aí você se distancia da mente. Você se afasta da mente. E quando você se afasta da mente, você começa a viver. Porque o que é a mente? A mente é ilusão. A mente é um condicionamento do passado e do futuro. Vocês entenderam o que eu falei com vocês ou não? Porque se você só entendeu isso aqui, já era. Acabou a live, pode ir embora. De verdade. Não vai Presta não, não atenção. vai não, ainda faltam 2 anos. Gente, o manual é para você entender a sua mente e entender que você não é essas dores. Teve um caso há pouco tempo, eu até contei na aula hoje. Alguns de vocês aqui me conhecem, sabe que eu fiz veterinária. E eu tenho muito amigo veterinário. E aí, esses dias, a minha cachorra precisou de uma consulta veterinária, só que esses meus amigos estavam com a clínica fechada. E eu tive que sair, que ela estava ganhando neném. E eu tive que sair com ela e levar numa clínica de um desconhecido. Olha isso, miga. E quando eu levei lá na minha cachorra na clínica e tal, e depois eu fiz um videozinho e mostrei para meus amigos. Presta atenção. A fala revela os traços. Aí teve uma amiga muito querida que falou: Ah, você levou a cachorra em outro veterinário, né? Olha isso. Uau. Fala de quê, gente? Fala de quê, gente? O que ela sentiu quando ela fala assim? Você levou a cachorra em outro veterinário. Ela se sentiu traída. Pois foi. Só que eu não traí, amiga. Foi o que deu para fazer na hora. Tava todo mundo fechado. Gente, olha a importância de você fazer perguntas. Olha a importância de você entender o contexto.
A pergunta, a pergunta quebra o sentimento. Ela viu aquela cena do vídeo, automaticamente ela puxou na memória uma traição que ela teve lá na infância, associou com aquilo que estava acontecendo agora e ela falou: Ah, então você levou em outro veterinário. Se sentiu traída. Ela foi traída? Não, não Não foi. conhecia o contexto e precipitou-se, não é, no julgamento. E aí eu como um bom analista, eu já sei qual traço está na dor. E assim são seus pensamentos. Ah, Qual que é o pensamento que você tem? Entendeu? Qual foi o sim. último pensamento? É desconfiado? É rejeição? É É abandono? traição. É traição? Qual que é o seu pensamento quando acontece algum problema na sua vida? Qual é o pensamento que vem? Lembra que esse pensamento carrega uma memória e essa memória E quando carrega um mistura, sentimento. É é, automático, por pois é, favor, entenda pois isso. Não é, está acontecendo, é mentira. Porque você perde muito tempo num condicionamento, é pois é, ilusão. pois é, A hora pois que é. você entende, você domina os traços. Yeah. Não quer dizer que você não vai sentir as dores. Vai por quê? Porque está gravado. Só que o que você vai fazer com isso? Por exemplo, lembra que eu falei que eu tenho rigidez alta, psicopata alto e oral. Gente, às vezes eu me sinto abandonado. Às vezes eu me sinto traído. Às vezes eu me sinto manipulado. Mas quer dizer que eu fui? Não, Não. é mesmo só o teu sentimento. É os meus sentimentos. Aí quando você entende, não, nada a ver. Nada a ver. E é coisa besta, viu, gente? Às vezes você é muito oral, você está falando com a pessoa é um esquizoide. O esquizoide não fala olhando no olho. Mas não, E aí você, nem gosto. você já vai achar o quê? Que essa pessoa não te dá, não tá dando atenção para você. Ó, Dordó, ó, não tá me dando atenção. Ó o pensamento. Qual a fala? Abandono. E nós ouvimos com os ouvidos, não é com os olhos. Mas pro oral é com tudo, é É, com o vida, oral tem que estar a olhar, tem é que estar. com tudo. Ele quer sentir, entendeu? É, Tem que dar atenção. Agora, se você entende isso nas vendas, meu Deus do céu. Se você entende os traços do seu cliente, aí você tá feito. Você pode usar isso para tudo, para vender. Se você sabe que o seu cliente é oral, você tem que falar tocando nele, é. entende? Você tem que falar sobre sentimentos. Eu tenho muitos clientes que E são corretores. fechar o negócio a jantar, a almoçar, porque eles adoram comer. Falamos de negócios ao mesmo tempo que se come. Nossa, o oral já vai comprar. Então, total. Teve uma. Ai, gente, é que se eu falo de venda aqui, e se É, você estiver bloqueado. é outra live, é É, outra live. não é, É por isso melhor que ia ir para o fugir. É traço, porque. é Sim, melhor ir para sim, o quarto sim. traço. É, sim, por que que eu tô falando? Porque o meu psicopata é alto. Lembra que eu falei para vocês que o psicopata ele tem a habilidade de influenciar as pessoas? Uhum. Então, quando você entende os traços, vai ser é, bom para várias áreas da sua vida. Você vai entender o seu cônjuge, você vai entender o seu amigo, você vai entender o seu sócio, você vai entender tudo. E aí você não se estressa. Você solta, para de se estressar. O estresse ele rouba a energia. Então, a dor do psicopata é a manipulação e a habilidade é essa de persuasão, de Exato. influenciar as pessoas. E aí essa criança, ela tá na fase do desfraude, ela vai para a fase do desfraude. A fase do masoquista é quando a criança ela começa a fazer o cocôzinho na calça, o xixizinho. Por quê? Essa criança, ela não tem controle dos esfíncteres anais. Então, ela ela só faz o cocôzinho, o xixizinho. Só que como essa criança já fala, já anda, os pais criam uma expectativa muito grande. E toda vez que a criança masoquista faz nas fraldas, o que normalmente os pais fazem? Pô, meu filho, por que você não me avisou? Olha aí a merda que você fez aí, ó. Se Exato. cagou todo, sabe? Olha isso, cara. Ó o fedor que tá. Ó, quando o pai faz isso, E a a criança criança sente-se humilhada, não é? muito humilhada. E ela não. E aí, quando vem com aquela pergunta, então,
Por que que você não avisou o pai? O pai te levava no banheiro. Por que que você não avisou a mamãe? A mamãe te levava. Obrigado. Tava escuro, né? Por que que você não avisou a mamãe? Aí a criança, como ela não sabe o porquê, porque ela não sabe o que queria fazer, ela até quer explicar. Aí a palavra vem na boca, só que ela não sabe o porquê que ela não avisou. Aí ela faz assim com a boquinha, ó. Ela não sabe. Ela se sente humilhada. E isso, gente, vai misturando ali com as emoções, com os sentimentos, naquele turbilhão de emoções, está gravando, está gerando memórias e está moldando o corpo. E hoje, aquela criança com traço alto de masoquista, cresceu. E como que vocês acham que vai ser o formato do corpo dela? Ela vai ter o formato mais quadrado, mais a pele densa, é aquele famoso casca grossa. Não é? Por quê? Porque ela tem essa capacidade de suportar pressão. E hoje, na fase adulta, ela tem a tendência de ter dificuldade em falar não para as pessoas, se preocupa muito com o que as outras pessoas vão falar. Isso é tudo na dor, tá, gente? No recurso, ela não tá nem aí. É aquela pessoa que evita discutir, que ela pensa em falar, só que quando ela vai falar, a boquinha trava. Aí ela pensa assim, é melhor ficar quieto, porque se eu falar vai dar bosta. É melhor me calar, me fechar. E aí qual que é a tendência? Isso acontece repetidamente, porque naquela fase, a criança começa a perceber o quê? Toda vez que eu faço cocô, eu sou humilhado. Então, qual é a maneira que eu evito ser humilhado? Então, é não fazendo cocô. E aí, como que ela começa a andar, caminhar? Ela fecha a bundinha. Ela Sempre começa a a fechar. travar. Sempre a Trava. travar. Porque tem medo de Isso, fazer, de não isso. controlar. Ela trava a bundinha para quê? Para ter uma percepção que ela vai conseguir controlar. E aí, como que vocês acham que vai ser o formato da bundinha do masoquista hoje? Travado para dentro. Pois é. Nossa, Henrique, então você está me dizendo que através do formato da minha bunda dá para entender a minha mente? Dá. Dá. Que doideira. Dá. E qual é que é o recurso? Diz aqui a toda a gente, qual é que é o recurso dessa pessoa que tem esse O traço? recurso, o recurso desse traço, para pensar como ela segura a merda, ela evita a merda. Naquela época era merda, fezes. Só que o subconsciente não entende fezes, ele entende merda na vida. Sacou? Então hoje vai ser uma pessoa precavida, vai ser uma pessoa que gosta mais de planilha, que ela vai ter atenção aos detalhes. Ela só vai dar o passo se ela estiver segura. Tem que ter a certeza absoluta que vai correr muitíssimo bem para avançar, porque pode correr mal, não é? Exato. E se não tiver tudo planejado, tudo organizado, tudo certo, ela não faz. Tem que ter tudo Olha sob como é bom. controle. Tem que ter tudo Tudo, sob controle. tudo. Olha como o perfeccionismo também vem um perfeccionismo muito alto por conta de não errar, não querer errar. Pessoas que têm o masoquista e o rígido alto, meu Deus. Outro dia eu atendi uma mulher, juntando os dois, dava 65%. Ah, au. 65% dela era o perfeccionismo. E aí, olha a importância. Com o manual ela entende e trabalha, fica fácil. Porque senão a pessoa acha que ela está condicionada a dar errado na vida. E não. Não. É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. E aí, essa pessoa ela vai ficar. É muito bom ter um masoquista do lado. Eu, como um rígido psicopata, por exemplo, que gosto de fazer as coisas rápido e não penso muito para fazer, se eu tenho um sócio masoquista, ele vai me orientar. Ó, vai devagar, calma. Será que não é melhor a gente ver isso aqui primeiro? Uhum. Quando o masoquista está na dor, a tendência é desenvolver doenças psicossomáticas no intestino,
na boca. Por quê? Por segurar muita emoção. Pois O é. oral, ele sente, o masoquista é um traço emocional. O oral também. O oral sente e quer colocar para fora. O masoquista sente e coloca para dentro. Tem que ter muita confiança para conseguir falar alguma coisa com alguém, não é? Ele Exato. fala, mas tem que ter muita confiança para abrir os seus sentimentos, não é? Isso, exata. Inclusive, isso é um treinamento que eu passo para as pessoas que têm esse traço alto, é ter uma pessoa de sua confiança para poder falar. Pois. Aí ela fala, mas eu posso falar para o meu marido. Não, seu marido é para outra coisa. Vai falar com uma amiga, vai falar, porque senão acaba atrapalhando o relacionamento. E aí, por último, vem o rígido. O rígido, ele é desenvolvido ali na fase da sexualidade, onde a criança começa a perceber que todo mundo tem um par. Ou seja, a mamãe tem um papai, o titio tem a titia, o vovô tem a vovó. E aí ele começa a procurar um parzinho para ele. É na fase da sexualidade, onde a criança começa a perceber sensações na genitália. Se for menina, no piruzinho. Se for menina, na periquitinha. E aí a mãe briga e bate na mão. Tira a mão daí. Não, gente. Deixa. É a natureza. Tá tranquilo. É claro, você pode orientar, né? Sim. Só que não precisa bater. Não precisa. É só tu conversar. E aí a criança começa a perceber o mundo em pares. E aí essa mesma criança, ela cria o par dela com o progenitor do sexo oposto. E o que quer dizer isso? Por exemplo, se for menina, vai criar parzinho no seu subconsciente, no seu inconsciente, com o papai. Se for menino, vai criar parzinho com a mamãe. Então, por exemplo, você já imaginou aquela criança que o pai mima demais e bota lá para dormir, dá um beijinho nela e fala assim: "Você é minha princesinha". E aí sai do quarto, fecha a porta e vai dormir com a mãe. Nessa fase, Está-me a trair. Eu é que sou aí, a princesa, vai dormir com a mãe. olha o que a criança falou: "Ué, mas ele não falou que eu sou a princesinha? Ele vem aqui, ele me beija, ele fala que eu sou a princesinha, só que à noite ele vai dormir com a minha mãe". E aí fica aquela competição. E aí vem o recurso do rígido. O rígido é bastante competitivo na vida. Ele é bastante proativo por conta dessa dor. E o rígido, ele é tão bom, não é puxando sardinha, porque todos os traços são bons. Porque o rígido, quando desenvolve o rígido, é meio que ajuda os outros traços, entendeu? Ele é tão bom que até nas dores ele tem três. Olha só, todos os outros traços têm uma dor só, né? O esquizoide é a dor da rejeição, o oral a dor do abandono, o psicopata a dor da manipulação, o masoquista a dor da humilhação. O rígido, gente, ele tem três dores, você acredita? Então, vocês que são rígidos aí, vocês vão se identificar. Quais são as dores do rígido? Três. Ele se sente excluído, ele também se sente trocado e se sente traído. Ué, mas excluído e trocado não é a mesma dor? Não. Não. A exclusão é tipo quando o grupo nem me convida. Já não me recebe, me exclui. Chama a amiga para tomar um café e não me chama. Ah lá, tá vendo? Então, de segredinho. Olha a dor da exclusão. A dor da traição é quando você estava comigo, você era o meu par, Uhum. só que você me trocou, você me traiu, você preferiu o outro do que eu. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Dói. Essa dor dói, viu? Eu falo porque eu já senti ela durante. Tem uma coisa chamada abismo em camada, ganhos indiretos, que as dores vão se repetindo durante a vida da pessoa. E essa dor, amiga, da traição, a gente tem que fazer outra live, porque essa aqui vai ficar, Sim, já vamos acabar sim, agora. sim, 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 sim. Essa Sim. dor, ela vai repetindo. Observa a sua vida. A sua vida
se você estiver por muito tempo com esses traços nas dores, ela só vai se repetindo. Só troca os personagens, mas a história é Não, a mas é mesma. assim, mas a dor vai ficando cada vez mais intensa, não é? Às vezes a pessoa até muda de trabalho, mas os problemas vão voltar a acontecer exatamente da mesma maneira, mas a cada vez a ficar mais intenso, que é para a pessoa conseguir olhar para aquela dor, tens que tratar disso, não é? Enquanto não olhar para a dor, ela vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, vai atraindo. Na verdade, nós vamos atraindo o quê? O que está lá dentro do subconsciente. Então temos que trabalhar lá dentro para refletir aqui fora. E aí quando você entende isso, É duro. mulher, é uma vida inteira, né? São anos e anos e anos, e cada vez mais, todos os dias eu aprendo algo novo, e quanto mais eu aprendo, aí que eu tenho certeza que eu não sei de nada. É a vida toda para aprender, não é? A vida toda para aprender. Então, e o recurso do rígido? Fala lá. Só falaste das O dores? recurso do rígido é justamente a proatividade, ele é bastante competitivo, o rígido, gente, não precisa você falar para ele fazer algo. Ele já se liga, ele já vai lá e já faz. É. Por quê? Porque ele quer ser visto, ele quer ser o primeiro. Entende? Para quê? Para não sentir aquela dor novamente. Para não se sentir traído, para não se sentir excluído, para não se sentir trocado. Ele Então eu vou. trabalha para ser melhor, não é, Henrique? Ele Oi? trabalha para ser o melhor. Ele trabalha para ser o melhor, a melhor opção. Tudo. Tudo na vida dele. O rígido, se ele for entrar em algo que ele sabe que ele não vai ser bom, ele nem entra. Yeah. Se ele Yeah. for para fazer algo que ele vê que tem uma pessoa melhor que ele não entra. Aí vem a comparação. Aí hoje você não sabe por que você não grava os seus vídeos, você fica se comparando. É a sua rígida ou o seu rígido que está na dor. E aí você vai sempre se comparar com uma pessoa que você acha que é melhor que você. Não é não. Cada um tem um brilho natural. Você tem que gostar, tem que se aceitar, olhar, como a amiga falou, olhar para dentro, olhar para suas dores, acolher e trabalhar para resolver. Isso é viver. Isso é a graça da vida, é enfrentar os problemas, é enfrentar os desafios, é aprender com os problemas. Porque, na verdade, não existe problema. Depois você vai aprender a lidar com o medo, com os problemas, você vai ficar poderosa. E com o seu manual, com os seus recursos, fica mais fácil. O Sem dúvida. digital, por exemplo, ele está aí para quê? Para você arrebentar na sua vida, para você meter a cara. Só que, se tiver com as dores, porque na verdade é assim, ó. Por que você não faz o que você sabe que precisa fazer? Para não sentir as dores dos seus traços. Ou seja, vou fazer uma live. Se você for esquizoide, por exemplo, o seu esquizoide vai falar assim, não, para quê? Para evitar a dor da rejeição, sacou? Se você for mais oral, por exemplo, o seu oral fala assim, não, nós vamos ser abandonados. Se você for psicopata, por exemplo, você não vai, é tudo inconsciente, gente. A gente não faz isso consciente. Depois, é claro que você vai ter o conhecimento e aí você vai se colocar em situações para você poder trabalhar isso. Claro. Entende? E aí você vai com o quê? Com controle. Você está no controle. Inclusive, quando as coisas saem do controle para o rígido, nossa, é muito difícil. Porque ele gosta de estar no controle da situação. Porque ele não quer perder. Então, aí você aí já se identificou, né? Quando as coisas saem do controle, é ruim. Só que qual que é o recurso? É quando o rígido entende que não dá para controlar. Sim. E aí ele Está solta. tudo bem. E Tá tudo falhou bem. e vamos fazer de outra maneira. Exato. Eu tenho que dizer aqui a todas as pessoas que estão a assistir à nossa live, quem me incentivou a fazer a minha primeira live há cerca de uns 2 anos atrás foi o Henrique Navarrete, que eu Muito estava, legal. estava bloqueada, estava um bocadinho bloqueada para iniciar, porque o meu traço de rigidez é realmente alto. E até que o Henrique Navarrete me diz assim: Mas qual é que é o teu problema? É de alguém entrar na tua live e dizer coisas negativas? O mal está na pessoa, não está em ti. Para que é que vais fazer a live? Vais fazer a live para ensinares os outros ou vais estar mais preocupada contigo? A live é para quem? É para os outros. Então quando é que começas? Eu, segunda. E comecei segunda Foi, eu lembro, eu e lembro. fiz, e fiz 7 dias seguidos de lives e bastou começar. É, Quando a pessoa às vezes tem este incentivo de alguém, não é? Bastou é, começar é, e de facto ainda hoje éramos para começar a fazer aqui as emoções em podcast numa outra plataforma, né? No é. StreamYard,
acabámos por trocar os planos todos, É. porque não deu para fazer no StreamYard e fizemos aqui em live no Instagram, mas não é por isso que não deixa de Não, ir é em live. verdade, E exato. é E olha isso. só, olha que massa. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Primeiro, me veio uma frase aqui que eu acho importante compartilhar e alguém, por favor, escreve aqui essa frase para deixar no comentário, porque é uma frase muito importante. Olha o que veio. Soltar o controle é estar no controle. Meu Deus. Soltar o controle é estar no controle. Está no controle. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você solta a sensação de controle, as coisas saem melhor Não. do que você planejou. Nossa, velho. Então, Entramos em flow, não é? Entramos em flow. não, vai no flow. Olha isso, gente. Soltar o controle é estar no controle. Porque você só consegue controlar o quê? A sua mente. E quando a sua mente fica pegada em tudo, não, eu quero, eu tenho que fazer. Quando você fala essa frase, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajudar tal pessoa, eu tenho que fazer isso para tal pessoa. Acabou, você já tá. E Ah entra em lá, ó, a stress. Ângela colocou, soltar o controle, aí está. Olha que legal. Oi, Ângela, beijo para você. Ângela é minha aluna. Amanhã temos aula às 7h29. E a pergunta que eu quero te fazer, Miguel, é o seguinte: você teve uma experiência aí há 2 anos atrás. Então eu quero Não. saber de você. Como que você se sentiu, por exemplo, você mesmo falou com as suas palavras que tinha essa trava, esse perfeccionismo de Não. fazer. Beleza, então isso aí te paralisava. E aí, depois você começou a gravar. Como que foi para você o sentimento de sair da live, por exemplo? Você fez a live, gravou, e aí você... Qual foi o sentimento? É assim, de uma alegria imensa e de uma sensação de autoconfiança de eu consegui. E depois, para além disso, era eu saber, no dia a seguir tenho outra live. E só de manhã é que eu decidia qual é que era o tema que eu ia falar. E lá está, foram 7 dias de seguida. E a sensação foi sempre de aumentar a autoconfiança. Agora já ajudo pessoas a entrarem também em lives. Olha, ó, tá vendo? E É tem muito uma bom. frase muito legal que eu falo também, que é: aquele que evolui primeiro volta para ajudar o outro, Claro, né? todos Então os você, bloqueios que eu já ultrapassei, eu vou conseguir ajudar outras pessoas a ultrapassar. nossa, isso é Não muito é? forte. E aí, enquanto você não entender que você possui 5 pessoas para te ajudar, e mais uma vez, quem não assistiu o filme, assista divertidamente. Lá você vai entender Divertidamente. mais. Entende? E aí, soltar o controle está no controle. Muito bom, Correia. Então, qual que é a parada? O manual é para você desassociadamente. É para você É. separadamente. É para você entender a sua mente e perceber que você não é ela, que tudo aquelas vozerinhas que vem no seu ouvido é tudo mentira. É. Ai, por exemplo, da live. Ai, mas o que que vão falar? O que que vão... Ai, eu não estou perfeita ainda, mas a outra... As Ó, pessoas estão tudo mentira. preocupadas na vida delas, não é? Não Na estão verdade, preocupadas com a sua perfeição. é exato. É. Ontem eu fiz uns stories no restaurante, eu tava numa reunião com os amigos, uma mentoria. Olha lá, o oral, tá vendo? O oral aproveitou a hora do almoço para fazer uma mentoria. E aí, esse meu cliente é muito bom, sabe? Tem bastante habilidades, tem um conhecimento muito bom que ele pode ajudar, só que ainda estava com essa trava. Então, peguei o celular e passei tarefa ali naquele momento. Quem tiver interesse, depois vai lá e olha minha última postagem. Eu fiz até um Reels. Eu peguei o celular e falei, ó, isso aqui é a tarefa para você. Você vai olhar pro celular, vai gravar e vai andar. Então, treinamento para você que tem dificuldade em gravar vídeo. Pega o seu celular aí, vá a lugares estranhos pro seu cérebro, ande nos lugares como se fosse seu, ombrinho ereto, queixinho erguido, cabeça erguida e mete o pau, fala. Ah, mas eu vou falar o quê? Eu não quero saber o que você vai falar. Eu quero que você sinta o seu coração acelerar. Eu quero que você sinta aquele coração. Pá, 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 pá. Não importa que as pessoas vão te olhar, porque é assim, ó. As dores, como que elas vêm? Primeiro do rígido. Você vai pegar o celular e você vai começar a gravar.
na sua cabeça, você vai ver as outras pessoas te olhando, na sua cabeça, se tiver com as dores nos traços, vai vir, ai meu Deus do céu, eu sou um merda, ai meu Deus do céu, como eu sou idiota, porque isso aí são falas que você ouviu na infância, então tá gravado no seu subconsciente, presta atenção. E aí Yeah. vai vir, ai meu Deus do céu, eu sou isso, eu sou aquilo, essas pessoas estão falando de mim, essas pessoas estão me julgando. E você vai sentir, porque essas memórias trazem um sentimento e você automaticamente vai querer abaixar o celular. Agora deixa eu te contar o que realmente acontece na cabeça das outras pessoas quando elas te veem com o celular falando lá. Sabe o que elas olham e falam? Olha lá, deve ser influencer. Olha lá, ele deve ser youtuber, deve ser famoso. É assim. O Quem julgamento está só na sua dera ter a cabeça. coragem para fazer aquilo. Porque depois também É, há pessoas que estão a ver que gostavam de ter coragem, mas não têm. Não é? exatamente. Entende, gente, que é a sua percepção sobre você mesmo, isso chama autoimagem, que são as crenças. E o que são as crenças? As dores dos traços. Yeah. Entende? Yeah. Então, enquanto você não perceber e não entender isso, a sua vida não vai caminhar. Então, Yeah. você pode escolher o que você vai fazer com essa live. Você pode muito bem assistir essa live igual você assiste Netflix e não tomar uma atitude, uma decisão. Ou você pode falar, meu Deus, e aí? E fazer o seu manual e caminhar na vida como um adulto saudável. Vai ser fácil? Não, não estou aqui para mentir para você, não. É só para pessoas corajosas que querem mudar, querem gravar vídeo, querem... Entende? Pergunta, amiga, tem Evoluir. alguma pergunta? Então tenho. Então diz-me quais é que são os grandes benefícios das pessoas terem o seu manual para perceberem quais é que são as suas percentagens de cada um dos traços. O Henrique falou que existem 5 traços, não é? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista, o rígido. Todas as pessoas têm estes 5 traços, eles refletem-se do nosso corpo e ele vai conseguir, através da análise do corpo, entender quais é que são as percentagens que a pessoa tem. E então, Exato. quais é que são estes grandes benefícios, os principais benefícios da pessoa conhecer as suas percentagens? Explica que é para depois as pessoas marcarem análise corporal contigo. Sim, essa pergunta é muito importante. Por quê? Qual que é o benefício? A sua vida está do jeito que está porque você não sabe as habilidades que você tem. Simples assim. Porque você já imaginou, se você tiver com as dores de todos os traços, você não vai conseguir fluir. O benefício é o financeiro, o seu lado financeiro. Não tem como você não fazer dinheiro. Por quê? Você não vai estar mais com as dores. Relacionamento, dor no corpo, doenças. Se você tem algum tipo de dor, tipo de doença, significa que você está com algum traço na dor. Se você não tem dinheiro suficiente para fazer o que você quer, significa que você está com algum traço na dor. Se você está em um relacionamento ruim ou não está em um relacionamento, significa que você está... Olha, o benefício de viver. Você vai começar a viver, você ainda não viveu. Você só está sobrevivendo. E eu falo isso, nossa, mas que cara, que audácia. Gente, são anos mexendo com isso. As histórias são as mesmas. O Freud começou a perceber. Quando ele levou esse conhecimento para o Reich começou a perceber. O Reich, para quem não sabe, era um psiquiatra. E ele começou a perceber que as pessoas... Olha que doideira! As pessoas com os mesmos formatos carregavam as mesmas reclamação. Ou seja, o masoquista chegava no consultório e falava que eu não sou valorizado, que as pessoas só trazem problema para mim, que eu tô cansado de carregar problema dos outros. Aí olhava pro corpo, quadradinho, boquinha. Aí o rígido chegava. O rígido tem o formato do corpo harmônico. Sim, mais atlético, é o mais Mas, atlético de todos. exato, mas o rígido não precisa fazer muita coisa para ganhar músculo na academia, porque ele precisou, aquela mente, desenvolver o corpo para ganhar, para competir. Por isso que são competidores, gostam de lutas, gostam de correr, gostam de fazer alguma atividade física. O corpo precisa. O rígido, ele tem o sexo appeal mais alto. Ele tem a energia sexual maior. E aí, se você aprendeu que energia sexual é só para sexo, você está Não muito é? atrasado, porque essa energia você pode usar para a vida, para criar, para fazer as coisas Sim. acontecerem. Avançar, Entende? avançar. É exato. É uma energia muito alta. E todo mundo tem um traço rígido, em Sim, porcentagens diferentes. claro. Ah, Henrique, mas o meu corpo muda? Depende do ambiente.
Pode mudar. Porque esses traços, gente, eles não são estáticos. Não tem como ser uma coisa, ó, você é isso e acabou. Não. Não, eles mudam. Vai depender do ambiente. Por exemplo, agora, de um tempo para cá, eu estou usando muito mais o meu rígido. Então, eu estou produzindo muito mais, eu estou treinando muito mais, eu estou correndo 5 km por dia. O meu corpo está mais atlético, mais magro. E eu tenho 5 e você também tem. Você pode usar e abusar deles. Yeah. Se você está no controle. Agora, se você tiver controlado, meu Deus, o oral vai querer comer, vai ficar no conforto, vai ficar preguiçoso, não vai querer deixar o rígido agir. Você vai ter dificuldade. Olha os benefícios, miga, para ir para academia, não vai. Então, se você coloca cada um no seu lugar, você flui. E tem que haver muito acordo entre todos os traços, não é? Aquilo que tu há pouco estavas a dizer em relação àquele teu cliente que foi a palco e que tem uma porcentagem maior de esquizoide, que é aquele traço que faz com que a pessoa esteja mais quieta É, no seu espaço. Tem que haver acordo. A seguir ao palco eu vou-te dar um tempo só é. para tu estar sozinha. Exatamente. Agora, por exemplo, eu até comentei com você, Miga, eu vou atrasar um pouquinho. Eu estava atendendo e aí Sim. eu falei, eu pensei, eu vou comer alguma coisa e aí depois eu vou para a live. Só que eu conheço meu corpo. Eu sei que o meu rígido, ele nem precisa de comer. Ele quer produzir. Mas quem queria comer? O meu oral. Só que eu sei que se eu fosse comer alguma coisa, o meu sangue ia para o intestino, eu ia ficar mais preguiçoso aqui Mais na live. mole, mais É. mole. Aí eu conversei com o meu oral. Eu falei assim, ó, tudo bem, você quer comer uma coisinha gostosa? Bora comer. Só que vamos fazer a live primeiro? Aí, ó. Depois você Assim, vai tomar um cafezinho, tal, tal, entendeu? Então, uma esses água, um acordos, café, exato. né? Esses acordos tem que ficar claro para você e para a pessoa que você se relaciona. Pois é. Se você sabe que se a sua esposa é rígida, e se você sabe que ela gosta de ser a primeira, você vai aprender a elogiar ela. Você vai colocá-la. A rígida odeia ser comparada, meu amigo. E para você, mulher, que tem um marido rígido, ele odeia comparação. Você já imaginou se você comparar, mesmo que você faz isso de maneira inconsciente, você compara, às vezes você olha, você vê, sei lá, você olha um cabelo de uma moça e você fala para sua esposa, olha lá que cabelo bonito, que já aconteceu comigo, só que eu não fiz por maldade. Eu acho bonito, eu acho as pessoas lindas, pode ser homem, pode ser mulher, eu acho o ser humano maravilhoso, porque eu só vejo habilidades e coisas boas em cada ser humano. É Então algo que tu eu tens no teu coração, não é? exato. É Exato. isso. Então eu olho, ontem mesmo eu tava. Gente, minha cabeça é assim, eu fico analisando as pessoas, já tá no meu inconsciente. Eu vou pra É. academia, eu fico olhando, falo, nossa, aquela pessoa é assim, assim, assim. Será que ela sabe o potencial que ela tem? E Não. isso, amiga, foi uma das coisas que eu sofri muito no começo, sabe por quê? Porque eu não fazia live, só que eu começava a falar com as pessoas na rua. Há pessoas que não querem saber, não é? Não quero, o que esse louco tá falando, cara? Não, que isso, entendeu? E aí eu comecei a aprender que, bom, peraí, o conteúdo é bom, só que eu Mas preciso não é falar, para toda a gente eu preciso falar para as pessoas que querem que saber. Aí quer. foi quando eu comecei a fazer live e tudo mais. Não, E aí o que não. acontece? O que acontece? As pessoas começaram a ouvir, os interessados. Não. Ah lá, o Rodolfo, eu passei por. Tá vendo? É isso, quando você entende você, e há duas formas de você entender. Duas formas. Teologia e a ciência. Na verdade, a Bíblia, não vou entrar nesse mérito agora, mas é um livro de autoconhecimento. E ele fala dos traços lá no Jardim do Éden. Quando, quando Deus expulsa Adão e Eva, e eu não estou falando de religião não, tá? Quando ele expulsa Adão e Eva do paraíso, ele está tentando nos ensinar que ele falou assim, ó, Odão, você pode fazer tudo aqui, cara. Presta... Gente, olha, eu vou falar isso aqui para a gente encerrar. Se você entender esse finalzinho, presta atenção. Quando Deus falou para Adão, Adão, você pode comer e usufruir de tudo aqui do paraíso. Você só não pode comer daquela árvore
que é do conhecimento. Porque senão, não, você vai morrer. Presta atenção nisso aqui, gente. A Bíblia é feita de historinhas para ver se a gente entende alguma coisa. Só que o religioso, ele interpreta errado. Então ele falou o quê? Você pode usufruir de tudo, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode comer daquele fruto do conhecimento, daquela árvore. E o que que era, na verdade, aquela árvore do conhecimento? Presta atenção. O conhecimento que ele estava falando, do bem e do mal, na verdade, são o quê? As nossas crenças. Conhecimento é igual crenças. Crenças são as dores de cada traço. É como se Deus falasse assim, ó. Não se transforme nas suas crenças. Porque quando você come algo, o que que acontece? Você não se transforma naquilo, você come uma maçã, você vira aquela maçã. E ele falou, você vai morrer se você comer. Agora, para traduzir, era como se ele tivesse falado assim, ó, você está no paraíso, cara. Porque, lembra? No começo, Adão era um com Deus. Ele era um. Deus ia lá todas as manhãs, trocava ideia com ele, passeava, tinha tudo. Só que ele comeu do fruto do quê? Das crenças. Ele acreditou. A gente sofre porque a gente acredita que nós somos as nossas crenças. Era isso que ele estava querendo falar. E alterando a crença altera tudo, não é? Daí ser tão importante a pessoa conhecer os seus traços para conseguir alterar a forma como acredita que as coisas são, que não é verdade. Que não Não é verdade. é mentira. E a gente Última pergunta acredita. de todas, Henrique. Última pergunta de todas. Manda. Este Emoções em Podcast surge para aumentarmos os níveis de saúde mental e de bem-estar. E a análise corporal também surge porque cada vez que nós nos conhecermos melhor, também vamos conseguir aproveitar melhor os nossos recursos. Mas dado que isto é para aumentar saúde mental e bem-estar, eu gostava que tu partilhasses connosco 2 ou 3 hábitos que tu tens na tua vida diariamente, em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. 2 ou 3 hábitos. Muito bom. As 3 primeiras horas do meu dia, eu faço o que é mais importante. Temos a tendência, quando estamos no automático, a deixar as coisas mais importantes por último, por isso que acabamos não Não fazendo. fazer. Então, eu já me lasco logo de manhã, entendeu? Yeah. Então, por exemplo, o que que eu faço de manhã? Eu mudo os meus hormônios. Estou lá dormindo, celular desperta, eu já pulo da cama e já tomo um banho gelado. Para quê? Para acordar. Para Para ativar acordar. tudo. Ativa tudo logo. Depois, respiração, meditação. É um momento de conexão com Deus mesmo. É o voltar, né? Me conecto com Deus. Os nossos problemas acontecem porque nos afastamos de Deus, comemos o fruto. Então eu volto. Depois, leitura. E aí, logo em seguida, já vou fazer meus afazeres, já vou dar minhas aulas, vou fazer as mentorias. O segredo é você dominar o seu corpo. O segredo é você dominar suas emoções. É fazer o que você não quer fazer. Quando você pensa muito em uma coisa, por exemplo, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O que acontece? A sua mente começa a atrair aquilo. Se sua vida está ruim hoje é porque você atrai. Você precisa saber lidar com isso. Quando você pensa muito, o que começa a acontecer na sua vida? As oportunidades. Não quer dizer eu penso, eu atraio. Não. Você pensa e as oportunidades elas vêm. E aí você tem que enfrentar o medo para você abraçar. E quando eu faço logo esses hábitos pela manhã, que é o banho gelado, acordo de madrugada, 5 km na esteira, tem uma esteira aqui em casa, imagine como que eu não vou para a vida. Eu vou querendo regaçar tudo. Agora, levanta. Aí aperta o soneca, você está treinando o seu cérebro para ser um procrastinador preguiçoso. Você tem que aprender a lidar com isso. Boa. Sacou? Boa. Muito obrigada, Henrique. Eu acho que as pessoas que não ouviram a live deste episódio das Emoções em Podcast desde o início, depois vai ficar disponível no YouTube e no Spotify. Eu depois também deixo lá o teu link do Instagram para as pessoas depois entrarem em contacto contigo, para fazerem as suas marcações, para fazerem a análise corporal, que espero que marquem mesmo.
porque Muito vão bom. aprender de certeza como é que funcionam. E aproveito também para convidar-te, a ti e a toda a gente que está aqui, a estarem aqui também na próxima segunda-feira para o próximo episódio. Vai ser com a Esther Lisca, com o tema Como equilibrar as áreas pessoal e profissional e ainda ter tempo para si, Ah, com legal. várias ferramentas que ela também vai passar. Também vai Muito ser bom. muito bom. Muito obrigada, Henrique, muito grata por ter estado aqui comigo hoje. Foi maravilhoso. Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco desse conhecimento aí para as pessoas. E quem tiver interesse em saber mais, já começa a me seguir. Todo dia tem aula gratuita no Zoom para você participar. Você vai clicar no link que está nos meus stories, vai entrar para um grupo do WhatsApp e vai receber o seu presente, o seu link para participar da aula. Ah, mas para que é essa aula? Para você que tem dificuldade em falar não, para você que quer aprender a vender, para você que quer começar a fazer suas lives, seus vídeos. É para você que já entendeu que para você crescer, você precisa se expor. Então, Muito bom. vai para lá e manter coragem. Tudo bem, vamos preparar o dia, tá bom? Muito Amiga, bom. muito obrigado. Beijo, beijo. Muito Tamo obrigada. junto. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tamo junto. Tchau. Beijo, beijo.